Olá, bem-vindo, eu sou Rogério. Se você está assistindo esse vídeo, é sinal de que você adquiriu a minha apostila de Excel para concursos públicos. Garanto que esta apostila vai garantir que você tenha o melhor aproveitamento possível em questões de Excel para concurso público. Quem sabe até 100% de aproveitamento. Estamos trabalhando para isso. Esse vídeo aqui serão 35 questões que vou responder. É um vídeo extenso, tá? Você assiste um pouco, se cansar, coloca para assistir mais tarde. No outro dia você continua, tudo bem? As 10 primeiras questões são extras, são questões que não estão na apostila. E as 25 questões posteriores, vou responder primeiro 10, depois mais 25, são aquelas 25 que estão na apostila para dar uma reforçada no vídeo, que aí eu explico um pouco mais, com outras visões. Então vamos lá, serão aqui 35 questões de Excel. Bons estudos! Vamos lá, esta primeira questão aqui foi uma questão de 2017 e vai dizer o seguinte: no Excel 2010, em sua configuração original, as linhas são apresentadas na horizontal e definidas por números de 1 a 1.048.576. As colunas, por sua vez, são apresentadas na vertical e definidas por letras, iniciando na letra A e avançando com as letras B, C, D, e assim sucessivamente. Existe um total de 16.384 colunas. A coluna após Z é A, e aqui ele vai querer saber. Quando chega no final, o que vai acontecer? Por se tratar de colunas, é só letra. Não vai entrar número no meio. Então você já pode tirar este 1, A1 aqui, Z1 está fora. Ficaremos entre C e E. Será que é AA ou ZA? E no caso é AA. Quando começa tudo de novo, vai AA, AB, AC e assim vai. Então aqui o gabarito é a letra C, AA. Próxima questão. Essa questão deste ano, VUNESP, no Excel 2010 em sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém a situação da região norte após a aplicação da fórmula. Aqui temos a fórmula. Função C. A função C, que a gente deve lembrar que ela entra com um teste lógico. Se esse teste lógico der verdadeiro, executará a primeira ação após o ponto e vírgula. Se der falso, a segunda ação após o ponto e vírgula. Então aqui tem a função C e fala a célula E5 na planilha a seguir. E aqui temos a planilha. Vamos analisar essa função C. Olha só. Se D for maior que zero, então atrasado. Caso contrário, vem uma outra função C aqui. Vamos analisar se D5 é maior que zero. Então vamos identificar o D5. Tá aqui, o D5 ele vale zero. Então ele não é maior que zero, ele é igual a zero. Nesse caso, vamos eliminar o primeiro aqui, ó. Não pode ser atrasado porque o resultado deu falso. Então, atrasado, letra C aqui, você já está fora também. Aí, vamos prosseguir. Deu falso, vai ter que executar depois do segundo ponto e vírgula aqui, que é outra função C. E aí, se D5 for menor que zero, então, adiantado. Sabemos que não é menor que zero, é igual a zero. Então, aqui está fora. Adiantado está fora. E o resultado que vai dar é no prazo. Aqui ficaríamos entre D e E. Você estudou a apostila, sabe que entre aspas é um texto. Para dar isso aqui, ó, no prazo com aspas, teria que ser 4 aspas. 2 aqui e 2 aqui. Aí sim ia dar no prazo com aspas. O resultado aqui vai dar no prazo. Normalmente, sem as aspas. Gabarito letra D. Uma questão tranquila. Caso você tenha lido a apostila direitinho, entendido o que é a função C, tranquilo de resolver essa questão. Próxima. Uma questão de 2018.
vai trabalhar com a soma e soma C. Vamos ler aqui e entender o que é isso. Olha só. Observe uma planilha do Excel 2010 a partir de sua configuração padrão, utilizada pela Prefeitura de Itaquaquecetuba para controlar as verbas encaminhadas para as creches. Conforme ilustra a figura, a coluna A contém o nome da creche. Então aqui, coluna A tem o nome da creche, essa é a coluna A. A coluna B, o número de alunos, aqui a coluna B. Você tem número de alunos. Esse número de alunos são os alunos atendidos pela creche. E a coluna C. Aqui a coluna C é a zona da cidade onde a creche se localiza. Aí tem as zonas, né? Sul, norte, oeste. E por fim a coluna D, o valor mensal recebido pela creche. Tá aqui a coluna D com valor mensal. Beleza. E aqui vem a assertativa, que vai dizer o seguinte. A fórmula usada na célula D9 para calcular o total de verbas das creches localizadas na Zona Sul é... Então aqui é o seguinte. A gente vai somar apenas as creches da Zona Sul. Então tem aí Zona Norte, Oeste e Leste. Ou seja, vamos somar através de uma condição. Existe uma condição. Você só vai somar creches se for da Zona Sul. Sabendo que há uma condição, não pode ser soma. Vai ser o soma C. Então, aqui está fora. Aqui também está fora. Então, ficamos com soma C aí. Como é que funciona o soma C? Vamos lembrar. O soma C, primeiramente, terá na frente o intervalo do critério. Então, tem o intervalo do critério, ponto e vírgula. Tem o critério, que normalmente é um texto. Ou pode ser um outro critério, um número maior ou menor, enfim, existe esse critério que será entre aspas. E também tem que ter o intervalo da soma. Então você vai ter o local onde vai ser localizado esse texto e o local alinhado a esse texto que será somado. Em linhas gerais, de maneira grosseira, seria isso, claro, que a maneira explicadinha você tem na apostila. Então aqui não pode ser a letra C, né? Letra C está faltando, ó. Aqui você tem o intervalo do critério, você tem o critério, mas você não tem o intervalo da soma. Letra C está fora. Só pode ser a A ou a B aqui. Vamos analisar a letra A. D2 até D7. Aqui é o intervalo da soma. Letra A já não é. Por que o intervalo da soma? Você vê que o D, ó, a D tem os valores aqui. Ó. Não pode ser os valores do critério. Ele vai procurar sul, aqui ó, não vai achar nada, não vai dar nenhum resultado, porque não vai ter sul desse lado aqui. Agora a letra B sim, está correta, olha só. C2 até C7, está aqui o C2 até C7, a coluna C. O que vai procurar? Sul, ele vai achar sul aqui, vai achar sul aqui, na C2 e na C6. O intervalo da soma, D2 até D7, certinho. Então aqui, ó, tá na mesma reta do sul, vai somar isso aqui. Na mesma reta do sul, vai somar isso aqui, ó. A gente poderia até colocar o resultado aqui, ó. Se a gente quisesse, 58 mil. O que é 58 mil? Vai ser 30 mil mais 28 mil. Então aqui, gabarito letra B, questão tranquila se você tiver conhecimento do que é o soma C. Através da leitura da apostila você vai ter esse conhecimento. Se cair uma questão dessa no seu concurso, você acerta tranquilamente. Próxima questão. Uma questão recente e totalmente simples. Veja só, analista legislativo, nível superior, 2019. Questão tranquila, basta você conhecer a função. Olha só, você tem aqui já a tabela e fala aqui, ó, tem-se a seguinte planilha, criada no Excel 2010, sua configuração original. Então tá aqui a planilha, né, que eu chamo de tabela às vezes, mas você sabe que a planilha é isso aqui, beleza. Vamos prosseguir. Assinale a alternativa que contém o resultado correto da função CONT-C a ser inserida na célula D8.
a Ctrl+C é muito simples. Ela vai contar o quê? O número de vezes que aparece um determinado critério dentro de uma matriz dentro do intervalo. Então temos aqui, qual que é a matriz, qual que é o intervalo? Esse aqui, ó. C2 até C7. Então podemos ir aqui, ó. C2 está aqui, C7 está aqui. Então são os estados. Qual que é o critério? SP. Isso aqui está dizendo o seguinte: conte para mim, dentro desse intervalo, que é de C2 até C7, quantas vezes aparece SP. Moleza, gente, muito fácil. Quantas vezes? 1, 2. Gabarito letra D, 2. Questão mole, mole, melzinho na chupeta. Muito fácil. Próxima questão. Agora já esta questão, bastante complicada, e também na nossa apostila não foi comentado muito sobre esse assunto. Falamos um pouco da função hora, mas vamos à questão que você vai entender. Tem a seguinte planilha criada no Excel 2010 sua configuração padrão. E aqui você tem a planilha. Considerando que as células D2 até D6 estão formadas com o número D2 até D6, tem o número, beleza. Sem casas decimais, assinale a alternativa que contém a fórmula correta na célula D2 e que pode ser copiada até a célula D6 para apresentar o tempo de trabalho partindo da data de admissão, sempre da forma atualizada em anos. Então aqui é o seguinte, você tem aqui, ó, na célula, você tem aqui na coluna C a data de admissão do camarada. Então aqui do lado o tempo de trabalho, isso aqui está em anos. Porque você vê aqui, ó, 98 para 2019, para 2018, vamos dizer assim, porque não vamos contar 2019, 2018, 20 anos. O outro aqui, mesma coisa, 20 anos. E o outro aqui, ó, 18 anos. O cara entrou em 2006, em 2018 tem o quê? 12 anos. Aí eles querem saber a função que quando passar um ano aqui, vai aumentar um ano aqui do outro lado. Vai aparecer do jeito que está aí, números inteiros. Para retornar o número inteiro, você vai ter que usar o int. O int vai retornar o número inteiro. E ele vai sempre arredondar para baixo até o número inteiro mais próximo. O agora ele vai retornar o número de série aí da data atual e também da hora atual. E da maneira que está aqui, ó, agora, a parênteses fecha, menos C2, ele vai dar o resultado em dias. Porque ele vai subtrair a data atual da data de admissão. Aí depois vai dividir por 36, que aí sim, né? Aqui está o barra 36, que aí sim vai dar o resultado em anos. Então, olha só. Então, vamos entender aí o que vai acontecer. Vou pegar a data atual, diminui a data de admissão, vai dar o resultado em dias. Aquele monte de dia divide por 360, vai dar o resultado em anos. Mas vai dar o resultado quebrado. E o int está aqui para arredondar esse resultado. Aí vai deixar sem as casas decimais. Então, gabarito aí, letra E. Questão bem complicada, mas assim, não se preocupem, que provavelmente não cai no nosso concurso aí de ATE, por exemplo. Você vê que aqui é técnico legislativo. Concursos para a área legislativa, a VUNESP normalmente pega mais pesado, mas é importante a gente saber. Vai que cai. Próxima questão. Vamos lá, aqui uma questão de classificações. Olha só. Observe a planilha a seguir, extraída do Excel 2010, em sua configuração padrão. Ela exibe duas colunas de texto, funcionário e nível, e uma coluna numérica, atividades. Então, aqui está a planilha. Considere que esta tabela, o usuário utilizar o recurso classificar, do grupo classificar e filtrar, do grupo classificar e filtrar, da guia dados no intervalo entre A1 e C. Então, é toda a tabela. O A1 vai daqui até embaixo, com a seguinte configuração. E aqui,
Embaixo tem as configurações. E podemos observar aí que ele colocou 3 critérios. E observe aí que ele está usando 3 critérios de classificação. O primeiro critério de classificação está aqui, ó. Estou aproximando para você aí, para ver se melhora a visão. A primeira classificação é por nível. E qual que é o valor? De Z a A. Ou seja, de trás para frente na ordem alfabética. De Z a A, o nível. Então, podemos imaginar aí o seguinte, que os gerentes vão todos para frente. Então, Maria Clara continua ali. Maria Aparecida sobe. E também sobe o Carlos Augusto. Por enquanto, os 3 da frente são esses. Vamos deixar assim por hora. Aí vamos analisar a outra classificação. É por atividades. Aí, qual que é os valores da atividade? Do menor para o maior, ou seja, quem tem menos, na realidade tem mais. Vale lembrar que os gerentes que tem que ser analisado primeiro. Então, entre os gerentes, quem tem menos é Maria Aparecida. Então, vamos mudar aqui. Maria Clara, sai daqui, vai para cá. Maria Aparecida na frente. Maria Clara e Carlos Augusto, os dois têm 20. Vamos deixar assim por enquanto. E dos analistas, os dois estão empatados. Daniel Pontes e Daniela Farias. Então, nós vamos mexer com eles por enquanto. Aí vamos para a última classificação. Aí sim, teremos o resultado. E por funcionário, os valores serão de A a Z. Então, em ordem alfabética, o nome do funcionário. Então, Carlos Augusto, que está empatado com Maria Clara, ele vai para frente da Maria Clara agora, porque o C vem antes do M. Tá? Os outros dois que estão empatados aí, Daniel Pontes e Daniela Farias, pois os dois são analistas, os dois têm 20 de atividade. Aí vai por ordem alfabética. Aí Daniel Pontes fica na frente da Daniela Farias, que fica por último. Daniela Farias. E aí vamos à pergunta. Vai falar o quê? Assinale a alternativa que contém o conteúdo da célula A5 obtida após o recurso da classificação aí, de classificar com a configuração apresentada. Então, esses nomes aqui mudaram de posição. Então, por exemplo, quem estava no A5 antes da classificação era o Carlos Augusto. Após a classificação, houve essa mudança. Aí ficou do jeito que está aqui, né, pessoal? Ó, na A2, que começa pelo A2, né? O A1 é o funcionário, A2 ficou Maria Aparecida, A3 fica Carlos Augusto, A4 vai ficar Maria Clara, no A5 fica o Daniel Pontes e na A6 a Daniela Farias. Então quem vai ficar na A5? Letra D, Daniel Pontes. Próxima questão. Agora uma questão que vai lidar com impressoras, com impressão, vamos lá. Considere o Excel 2010 na sua configuração padrão em modo de visualização de impressão. E aí temos o modo de visualização aqui embaixo, tá? Assinale a alternativa que contém a quantidade de folhas que serão impressas, assumindo que a impressora está alimentada com papel A4. Então aqui a primeira coisa importante é identificarmos quantas páginas serão impressas. A primeira coisa. Aqui embaixo,
olhar clínico. Aqui embaixo você vê, ó, 14 de 15. Essa é a página 14. São 15 páginas. O último aqui que mostra que são 15 páginas. Então, pelo menos 15 folhas serão impressas. Então você tira A1 aqui tá fora. B tá fora, C tá fora. Você fica entre D e E. Só que tem uma coisa importante. Você tem que reparar também o número de cópias. O número de cópias está aqui em cima. Imprimir 6 cópias. Obviamente que não vai ser só 15 folhas. Você faz aí 6 vezes 15, vai dar 90. Gabarito letra E, 90 páginas. Uma questão assim, que primeiro você tem que entender dessa visualização de impressão. Isso é como usuário, você tem uma impressora, está utilizando, e também se atentar a esses detalhes. O número de cópias, que página que é. Olhar aqui também, ó. Se não tem da página, por exemplo, 1 até 5, aí já muda o resultado também. Esses pequenos detalhes aí, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora aqui uma questão de configurações. Olha só. Observe o intervalo A1 até B2. Extraído do Excel 2010 em sua configuração padrão. Em dois momentos, antes e depois da aplicação de um recurso que uniu as células A1 e B1 em uma só e centralizou seu conteúdo. Então, você tem aqui a assertativa já declarando que vai centralizar, centralizou o conteúdo. Então, se centralizou o conteúdo, alinhar já à esquerda está fora, alinhar à direita está fora. Justificar, você poderia até ficar na dúvida, mas pode tirar também. Justificar, centralizar, mesclar, centralizar. Você ficaria entre esses dois aí. Assinar a alternativa que contém o nome do recurso utilizado entre os dois momentos que pertence ao grupo alinhamento da guia inicial. Então, o antes é esse aqui. Depois da configuração ficou dessa maneira. Vamos analisar só essa partezinha aqui, ó. Só isso aqui, ó. O que foi feito? Bom, primeira coisa que você deve observar aqui é que aqui tinham duas células. E aqui, ó, você pode ver que não tem o tracinho no meio. Isso aqui são duas células se comportando como se fosse uma. Então, podemos dizer que essas duas células viraram uma. Qual que é essa ação? Mesclar. Então, elas foram mescladas. Depois de mesclar, o que foi feito? Centralizar. Ou pode ter sido que já clicou no botão mesclar e centralizar. Porque os valores aqui estão no meio. Estão no centro desta célula grande, que ocupa dois espaços. Então, só centralizar não pode ser. É a letra E, mesclar e centralizar. Uma questão até bastante tranquila. Só a pessoa se habituar um pouco aí. A pessoa que usa de vez em quando o Excel provavelmente vai conhecer isso aí. E comentamos um pouco sobre isso na apostila também, né, pessoal? Próxima questão. Por meio do Excel 2016, em sua configuração padrão, um usuário pode acessar dados de um banco de dados institucional, como, por exemplo, o MS SQL Server, permitindo realizar cálculos e visualizações com dados do banco de dados, ao invés de dados da própria planilha. Aqui a pessoa usa no caso de não carregar o Excel com muita coisa que pode dar erro. E aí ele faz um acesso externo no banco de dados. E olha só, a guia onde se encontra o recurso para acessar dados externos é... Então você tem a guia de revisão, que não pode ser a revisão
vai tratar ali com questão da ortografia e tudo mais. Guia transmissão, você não tem essa guia. Guia dados poderia ser, mas no caso não é. Vai tratar aqui com o ambiente externo. Você tem a guia fórmulas, o próprio nome já diz fórmulas, aí sobrou externo, né? Externos. Aqui onde se encontra o recurso para acessar dados externos. A assertativa deu uma pequena dica aí, uma leitura atenta de um concurseiro que não sabe a questão, acaba resolvendo da mesma forma. Então, for acessar dados externos, guia externos. Próxima questão. Agora aqui uma questão de soma C. Observe a planilha a seguir sendo editada por meio do Excel 2016 em sua configuração padrão, em que um contador listou algumas contas contábeis, coluna A e seus respectivos saldos, coluna B, uma questão aí recente, pessoal, 2019, soma C. E aqui você tem a tabela, a planilha, e vamos à assertativa. O contador, para somar os valores positivos da coluna B, pode utilizar a fórmula. Então, o contador, para somar valores positivos. Somar valores positivos. Então, esse valor tem que ser maior que zero. Mesmo sem saber aqui das estruturas, caso não soubesse, mas você sabe que você leu a apostila, você pode tirar esse daqui, ó, D e E, que estou mostrando aqui, ó, menor que zero. Não tem como ter uma função soma C com menor que zero se ele quer somar valores positivos, tá certo? Então esses dois estão fora. Então vamos trabalhar com os outros soma C. O soma C, vamos repetir aqui, nunca é demais repetir. O soma C ele vai trabalhar primeiro com o intervalo do critério a ser analisado e o intervalo da soma. Então aqui na C você vê uma estrutura que está errada, porque você tem aqui o intervalo do critério, mas aqui ele não coloca o critério, ele coloca já o intervalo da soma. Então joga aqui os bois na frente da carroça, vamos dizer assim. E aí você fica entre A e B e você pode ver e achar que estão iguais, mas não estão. Vamos analisar a A igual soma C, intervalo do critério é este aqui, valores maiores que zero. Aí ele vai pegar qual? Este aqui, este outro, maiores que zero, para poder somar. Qual que é o intervalo da soma? O mesmo local. Aí você deve pensar, ué, mas como assim? Não teria que ser uma outra coluna? Não necessariamente. Você pode sim fazer isso, usar o intervalo do critério numa coluna e a coluna para a soma pode ser a mesma do critério. Então a letra A está certa. Este é o gabarito. Porque a letra B, você vê a estrutura, ó, B2 e B7. Ó. Colocou ponto e vírgula aqui, maior que zero, o intervalo da soma B2 e B7. Eles não iam olhar tudo isso aqui. Tá? E ele quer os valores da coluna B todinha, não só B2 e B7. E por isso a letra A está correta. Próxima questão. Agora aqui, pessoal, vamos começar a trabalhar com as questões que vimos na apostila. É mais para reforçar mesmo. Vamos lá. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula C4, após esta ser preenchida com a fórmula maior A1 até C3, ponto e vírgula 3. Então, A1 até C3 é isso aqui, ó. Todo esse espaço aqui. Então, a função maior vai fazer o quê?
vai buscar o maior número dentro do intervalo. Qual que é o maior aqui? É o 9. Você vê que a VUNESP colocou a letra A, 9 para pegar o candidato desatento. É a pegadinha. Por que a pegadinha? Você tem o ponto e vírgula depois do intervalo. E esse ponto e vírgula tem o número 3. O que isso significa? O terceiro maior. Então, vamos lá. Qual que é o segundo maior? Então, aqui o segundo será 9, que tem outro 9. O terceiro será um 8, aí já temos um gabarito, que é o 8. Né? Continuando, o quarto é um 8, o quinto é um 7, o sexto é o 7, o sétimo é o número 5, o oitavo é o número 4 e o último é o número 2. Aquele que é o terceiro tá aqui, terceira posição, 8, letra B, é o gabarito. Questão bem tranquila, trabalhamos na apostila, trabalhamos aqui com o vídeo. Se cair uma dessa na sua prova, função maior. Tem o intervalo, tem o ponto e vírgula, o número que tiver lá, depois do ponto e vírgula, é a posição deste maior. Você pode até fazer inteiro assim, ou fazer até onde é o terceiro e parar, que aí você ganha tempo também. Pode ser assim. O importante é acertar a questão. Próxima. No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, um usuário preparou a planilha a seguir. Aqui tem a planilha. Assinale a alternativa que indica as teclas que foram pressionadas nas células C2 e C3 ao final da primeira linha para separar o texto em duas linhas. Então aqui é isso aqui que ele está falando. Ó. Que se não tivesse uma quebra de texto, o que aconteceu aqui foi uma quebra de texto, isso aqui ficaria, continuaria escrevendo e não ia caber. Provavelmente ia parar aqui na letra A e o resto não ia aparecer. Então, para aparecer tudo na mesma célula, foi feita uma quebra de texto. Isso que aconteceu. Mas ele não quer saber só a quebra de texto, ele quer saber qual a tecla de atalho para fazer essa quebra de texto. E como foi visto na apostila, essa tecla de atalho é Alt e Enter, letra A. Vale lembrar que é importante você fazer isso na sua máquina, no seu Excel, faça o teste, tá bom? Que aí vai fixar mais ainda. Próxima questão. Vamos lá, mais uma questão da apostila. Observe a imagem a seguir, que apresenta uma planilha sendo editada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. E aqui você tem a tabelinha aqui que você vai analisar. Aqui embaixo, veja o seguinte. Após preencher a célula C5 com a fórmula igual média A2 até B4, ponto e vírgula 4. Então, você tem aqui a função média. Ele vai pegar a média de onde? Do A2, onde está o A2, está aqui, até o B4, B4 aqui, onde apareceu outro doisinho aí. Tranquilo. Se a gente for tirar a média daqui, é o seguinte. A média no Excel é a mesma média aritmética matemática. Então, você vai ter o 3 mais 8 mais 5 mais 7 mais o 6 mais 2. Isso vai ser igual a quanto? 8 mais 3, 11, 16, 23, 29, 31. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 31 dividido por 6. Nem vai dar um número inteiro. Vai dar um número quebrado aqui, 5, alguma coisa. 31 dividido por 6, 5,16. Só que repare na fórmula, ó,
igual média, A1 até B4, aqui tudo bem. Só que depois do ponto e vírgula tem um 4. E o que é esse 4? É o seguinte. Vamos apagar aqui esse pedaço. Esse 4 é mais um número que será somado. Na função média, quando você tem o ponto e vírgula após o intervalo, significa que será mais um número acrescentado na fórmula aritmética. Então aqui mais 4. E aí você faz a soma. Tinha dado 31, não era isso? Mais o 4, 35. 35 dividido por 7. Por quê? Entrou mais um número. Dividido por 7, isso vai ser igual a 5. A alternativa correta é a E. 5. Próxima questão. Uma questão de 2019, aparentemente simples para escriturário, ó, nível médio. Vamos ver. A fórmula do Excel 2010 de sua configuração padrão, que tem como resultado o valor 5 é. E aí é preciso analisar uma a uma aqui. Aqui partindo do princípio, qual que é o princípio aqui? Primeiro você resolve o que está em parênteses, depois exponenciação, depois multiplicação ou divisão, tanto faz, depois adição ou subtração, tanto faz, aí vai depender de quem vem primeiro, quem está na esquerda. Você vai resolver primeiro da esquerda. Aqui, no caso, primeiramente você vai responder a multiplicação, porque ela vem antes da adição. Na regra de resoluções. Então aqui vai dar 8 mais 1, vai ser igual a 9. Então aqui já está fora, não vai dar 5. Letra B. Primeiro você resolve da esquerda, aqui os dois estão na mesma preferência. Mas como a divisão está do lado esquerdo, você vai resolver primeiro que está na esquerda, que vai dar 5. 5 vezes 0 é igual a 0. Aqui também não é. Ele quer o resultado 5. Aqui a média, olha só, 10 e 5. Ponto e vírgula é E. O que está dizendo aqui? Tira a média para mim do 10 e do 5. Como é que vai ser essa média? 10 mais 5 é igual a 15 dividido por 2, que vai ser igual a 7,5. Tá fora. E aqui temos igual soma mais si. Então vamos lá. Aqui está dizendo o que na frente? Soma para mim o 2 e 1. Isso vai dar 3. 2 mais 1 é 3. Mais 2. Depois vem um 2 aqui, antes da função si. Vem um 2. E aí vai ser mais a função si. O si aqui deu resultado verdadeiro. Si verdadeiro. Então deu 2 isso aqui. Lembra que se der verdadeiro, o primeiro é executado. Se der falso, o segundo é executado. E aqui vai dar 7. Não é. Então já temos o gabarito, que será a última, mas vamos fazer para confirmar. Soma para mim, 3 e 1 é igual soma 3, ponto e vírgula 1. Então aqui vai dar 4, mais 1, mais o si. O si deu verdadeiro, o verdadeiro é 0. E aqui vai dar 5 o resultado. Gabarito letra E. Próxima questão. Qual das alternativas abaixo apresenta uma referência relativa para a célula A2 no Excel 2010 em sua configuração padrão? E aí entra naquela questão das referências e você tem que decorar. A referência relativa será aquela que não tem cifrão nenhum. É totalmente relativa. Você puxa para a esquerda, ela varia. Você puxa para baixo, ela vai variar também. Essa é uma referência relativa. A referência absoluta ela tem 2 cifrões. Antes da letra e depois da letra. E a referência mista ela vai ter um cifrão ou antes da letra ou um cifrão depois da letra. Se for um cifrão antes da letra, você está travando a coluna. E se for depois da letra, você está travando a linha.
Então vamos analisar um por um aqui para responder a questão. A primeira aqui não é nenhuma referência, isso aqui dá erro. A segunda, a letra B, é uma referência mista que está travando a coluna. Ele pede uma referência relativa. Está fora. A letra C não é referência alguma, isso aqui vai dar erro, isso é erro de sintaxe. A letra D é o gabarito. Isso aqui é uma referência relativa. Não está travando nem a linha e nem a coluna. Letra D, o gabarito. E aí a letra E. Isso aqui é uma referência absoluta. Por quê? Está travando a linha e a coluna. Cifrão antes e depois da letra. Gabarito letra D, questão bem tranquila, ainda mais depois que você leu a apostila e viu a parte de referências. Próxima questão. No Excel 2010 é possível formatar células por meio das opções alinhamento, borda e fonte, desde que essa formatação seja realizada antes da inserção de dados. Não necessariamente, você não precisa fazer a inserção de dados antes. Você pode fazer depois. Vou mostrar aqui na prática um exemplo. Então aqui temos uma célula. Célula 2, olha só. Vou colocar aqui Rogério. Vou formatar essa célula depois que eu inserir os dados. Olha só. Depois que eu inserir os dados, eu vou formatar a célula. Mudar a fonte, a cor, o fundo. Pronto. Mas eu posso fazer isso antes também, não tem problema. Vou mudar aqui a fonte. Vou mudar aqui a borda. Vou escrever Rogério. Tá aí. Tanto faz você formatar antes ou depois. Vai dar certo. Então, desde que a formatação seja realizada antes da inserção de dados, tá errado. Próxima questão. Mais uma aqui de certo e errado do CESP. A menos que o texto esteja entre aspas, o Excel não diferencia letras minúsculas e maiúsculas. Assim, as fórmulas igual soma C5 até C10 e soma C5 até C10 produzirão o mesmo resultado. Isso está certo. Tanto faz você colocar soma em minúsculo como soma em maiúsculo, vai funcionar do mesmo jeito. Olha só, vamos colocar aqui 3, 3. Igual soma, estou colocando minúsculo aí, ó. Igual soma A5 e A6. Perfeito. Aí você vê que aqui, ó, mudou para maiúsculo. Mas eu poderia muito bem colocar maiúsculo também, ó. Soma A5 e A6. E vai funcionar do mesmo jeito. Então isso aqui está certo. Tanto faz você colocar maiúsculo ou minúsculo para a função que vai dar certo. Próxima questão. Mais um do CESP. Julgue o item seguinte a respeito de ferramentas e aplicações de informática. Excel do Microsoft e Calc do LibreOffice. São exemplos de planilha de cálculo, que é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Está certíssimo isso aqui. Não é tema da nossa apostila, o LibreOffice, né? Mas o Calc ele é o mesmo Excel. Vou mostrar aqui para você, para não ter o Calc na máquina aqui no momento, mas eu vou mostrar para você a imagem. Olha aí, ó, a imagem. Veja que é semelhante ao Excel. Você vê aí, ó, as linhas, as colunas, o A, B, C, D, por aí vai. Veja que é a mesma coisa, está aqui, ó,
o nomezinho é LibreOffice Calc. Próxima questão. Agora uma questão de tecla de atalho. Não é muito comum cair em concurso público, mas de vez em quando eles vêm cobrando. A FCC e a VUNESP às vezes cobram. Aqui no caso foi a FCC em 2019. Diz aqui, ó, ao acionar a tecla de função F7 no Excel 2013 em português, um assistente administrativo, e aqui vem as alternativas. A primeira diz, iniciou uma verificação de ortografia. E está certo, este é o gabarito. A F7 vai iniciar uma verificação ortográfica, olha só. Aqui está o Excel, vou apertar o F7. Verificação ortográfica concluída, você está liberado. Tá aqui, perfeito. Salvou a pasta de trabalho aberta. Bom, você sabe que para salvar a pasta de trabalho, você vai dar um Ctrl mais B. Esse aqui é o salvar. Agora, se você for salvar como no caso de você querer salvar uma planilha com outro nome e não quer alterar a original, então é F12. Salvar como. Eu já vi cair questão sobre o F12 em concurso público. Uma pergunta mais ou menos assim, a função vai explicar o que é a salvar como e pergunta qual a tecla de atalho. E aí é bem tranquilo. F12, a questão é lembrar do dia. C. Abriu uma nova planilha em uma pasta de trabalho. Quando você abre uma pasta de trabalho, normalmente vem 3 planilhas, às vezes vem uma. Enfim, aqui, nesse caso, para abrir uma nova pasta de trabalho, Shift mais F11. O que seria? Vamos lá no Excel. Aí abriu uma nova pasta de trabalho, veio só com 1 aqui. Eu quero pôr mais uma planilha, está aqui embaixo a planilha. Eu clico aqui no mais. Ó, planilha 2, planilha 3. Ou eu dou um Shift F11. Ó, Shift F11, Shift F11, Shift F11. Letra D não tem uma tecla de atalho que executa essa ação. Letra E, apagou as bordas, também não tem uma tecla de atalho que executa essa ação. Gabarito é letra A. Próxima questão. Agora uma questão com a função soma. Um técnico deseja somar em uma planilha do Excel 2013 em português somente os valores contidos nas células A1, C2, P6 e D8. Para isso, poderá utilizar a fórmula. Então aqui, note que é o seguinte. A fórmula para somar no Excel é soma. Então vamos tirar aqui a letra C. Ó, você vê que tem um sum aqui, já está fora. Uma outra coisa importante. Lembra que eu falei para você na apostila? Em outros vídeos também. 2 pontos até. É o intervalo de até. O intervalo de E, ponto e vírgula. Nesse caso aqui, ó, ele quer somar A1, E, C2, E, B6, E, D8. Não concorda que vai ter vários ponto e vírgula aqui, ó. Mais precisamente 3 pontos e vírgulas. Esquece aqui que coloquei um a mais. Enfim, serão 3. Mas isso é o de menos. O que importa é você saber. Ou vai ser 2 pontos. Já podemos descartar porque aqui é até. E vamos trabalhar com E. Então aqui 2 pontos. Letra A já está fora. Ou ponto e vírgula. Letra B você tem vírgulas. Está fora. Sobrou a D. E aí a D você vê aqui. Soma A1 até D8. Não é isso. Não é até. Sobrou a letra E, que é o gabarito. Soma A1, E, C2, E, B6, E, D8. Gabarito, letra E. Próxima questão. Agora aqui uma questão da função C. Parece complicada, mas não é. Olha só. Considerando que foi digitado 3.500 na célula E5. Então vamos associar o E5 com 3.500.
da planilha do Excel 2010 na sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula a seguir. Então você vê uma fórmula com a função C, com várias funções C no meio dela. Então, a função C, o que a gente deve lembrar? Ela começa igual, C, aí vem um teste lógico. Caso esse teste lógico dê verdadeiro, vai executar a primeira ação, que é após o primeiro ponto e vírgula. Caso dê errado, vai executar a segunda ação, que é após o segundo ponto e vírgula, que seria um valor falso. Basicamente é isso. Maiores detalhes está na apostila. Então aqui vamos analisar um por um. E maior que 750. O E é maior que 750? É. Então a função verdadeira está aqui, continua. Então aqui tem um ponto e vírgula. Então, a função verdadeira, ela vai terminar aqui. Esse é o segundo ponto e vírgula. Esse aqui é o valor falso. Então esse E vezes 20% está fora já. Deu verdadeiro? Vamos continuar. Então vamos continuar aqui. Ó. E maior que 2.500 é verdade? Sim. Então a função verdadeira está aqui. E depois desse ponto e vírgula está a outra falsa. Aí vamos ficar... Podemos até tirar isso aqui que não vai ser analisado mais. Que foi analisado, tira também. Vai ficar isso aqui, ó, para analisar. Agora ficou mais fácil, né? E 5 é maior que 3.500? Não. Então aqui o verdadeiro caiu fora. Sobrou isso aqui, ó. Aí acabou a nossa função C. Acabou a cascata. Então você vai pegar, vai ter que fazer 2.000. Desculpa. Aí você vai pegar e ter que fazer 3.500 vezes 10, divide por 100, porque são 10%. 3.500 vezes 10 dividido por 100. 350. Claro que no concurso público você não vai fazer desse jeito. Né? Você pode fazer essa estrutura, mas aí você vai cortar. Poxa, vai dividir por 100, então corta 2 zero aqui, ó. 35 vezes 10, aí você sabe que é 350, fica mais fácil. Então, a gabarito aqui, letra B, uma questão aparentemente confusa, um pouco difícil, mas se você for com calma, lembrar da estrutura, a função C, e ir fazendo dessa maneira, um por um, você consegue resolver essas funções C em cascata. Próxima questão. Agora aqui uma questão aqui do Conte C. Um usuário prepara uma listagem telefônica simplesmente utilizando o Excel 2010 em sua configuração padrão, na forma exibida a seguir, na qual a coluna A contém os nomes dos contatos, a coluna B contém o tipo de telefone e a coluna C contém o número de telefone do contato. Considere que esse formato se repete por dezenas de linhas. Então, vá até lá embaixo, vai bem lá no fundo mesmo. Caso o usuário deseje saber quantos contatos usam o telefone do tipo celular, ele pode utilizar para isso a função. Então, sabemos que a função CTC, ela consegue fazer isso que ele quer saber. A função CTC, ela vai fazer o quê? Ela vai contar dentro de um intervalo quantas vezes aparece um determinado critério. Quantas vezes apareceu um celular? Então você vai usar a função CTC. Então, a função CTC você vai ter que colocar o intervalo, ponto e vírgula, o critério. Tá? Bom, aqui meio que sabidamente a VUNESP tenta confundir o candidato colocando na letra A uma função condizente. Você tem aqui um intervalo entre B1 e B10 e aqui o critério celular, vai contar os celulares. Só que repara no enunciado que ele fala aqui o seguinte: considere que esse formato se repete por dezenas de linhas. Então são várias linhas.
Então a letra A vai até o B10 só. Não vai ser, não é essa a resposta que a FUNESP quer. A letra B, a função está errada, você não tem um intervalo aqui. Você tem B vezes, isso aqui vai dar erro. E a letra C aqui, ó, você tem B, dois pontos, B. O que isso significa? Você coloca B, dois pontos, B no intervalo, isso significa o quê? Seleciona toda a coluna B. Toda. Então, você não precisa colocar B1 até B 65.536. Não, você vai e coloca B, dois pontos, B. Este é gabarito. Os outros aqui, ó, B+, a estrutura está errada, B+, 2.B também está errada. Gabarito letra C. E claro, né, aqui tudo certinho, ó, os dois pontos, aspas, celular. Todos eles apresentaram aspas, celular. Só a primeira estrutura do intervalo que estavam diferenciadas com apenas uma alternativa correta. Próxima questão. Agora uma questão até tranquila, viu, pessoal? Olha só. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração original. Então aqui você já tem a planilha. Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula maior A1 até A6, ponto e vírgula 3, a ser inserida na célula A8. Então aqui nós vamos ser repetitivos. Você já sabe que após o ponto e vírgula aqui, ó, significa na função maior, tá bom? Na função maior significa a terceira posição. E ele vai puxar do maior para o menor. A primeira posição será o maior, a segunda é o segundo maior e por aí vai. Então você já vai fazendo a tabelinha, só olhar ali, ó, 20, depois vem o 20, na terceira posição vem o 18, matou, este é o nosso gabarito, 18. O terceiro maior número daqui é o 18. É isso que significa. Está falando aqui, ó, retorne para mim o maior do intervalo, mas não o maior, eu quero o terceiro maior. Traduzindo é assim. Próxima questão. Agora aqui a questão dos zerinhos. Olha só. Considere, e é uma questão recente, hein, pessoal, 2019. Vai que cai na nossa. Assistente de administração, nível médio. Considere a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que indica a formação correta ao se selecionar o intervalo entre A1 e A5 e pressionar o ícone destacado a seguir na guia página inicial do grupo número. E aí tem essa ação que foi feita aqui. Ele clicou nos 3 zerinhos. Bom, aqui o que vai acontecer? Esses 3 zerinhos aqui, ele vai separar as milhares. Por exemplo, você tem um número aí que é 4.000. Ele está desse jeito, 4.000. Você clica nesses 3 zeros aí, como que ele vai ficar? Ele vai separar a milhar e colocar 2 casas decimais. Isso com qualquer número. Ó, se tem um número pequeno, tipo 12, não tem milhar. Tá? Não vai fazer isso aqui, ó. Não vai fazer isso. Ele vai permanecer o 12, porém colocar 2 casas decimais. Simplesmente isso. 10.000, como vai ficar? 10.000 com casas decimais. É só lembrar disso, que já é meio caminho andado. Olha só. A letra A é o gabarito, né, pessoal? Tá tudo certinho aqui, ó. 1.000 com 2 casas decimais, 2.100 com 2 casas decimais, 300 com 2 casas decimais, 20, 2 casas decimais, 40.000 com 2 casas decimais. A B, ela vai colocar o zero na frente, ele não faz isso, conforme o meu exemplo aí, que eu expliquei, não vai fazer isso aqui, ó. Tá fora. Na C, ele não colocou o ponto que separa milhar, então perdeu o sentido. Ele é um separador de milhares.
Na D ele separou as milhares, mas não colocou casas decimais. Não tem esse efeito. E a letra E vai cair no mesmo erro ali da letra B, parecido com o erro da letra B. A letra B colocou casas decimais, a E não. Mas ele não coloca esse zero na frente e nem coloca zero ponto. Ele mantém o número se ele for pequeno e coloca duas casas decimais. A alternativa correta é a. Próxima questão. Considere a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão. E aqui você tem a planilha do A1 até A7, do A1 até A6 tem números. E aí continua. A célula A6 contém a fórmula soma A1 até A5. Então ela tem uma fórmula daqui até aqui, ó. Tem uma função que está somando tudo isso aí, que é a função soma. Assinale a alternativa que indica o resultado correto dessa mesma fórmula se o usuário selecionar a linha 4 e a ocultá-la, deixando a planilha com aspecto a seguir. O resultado da fórmula foi rachurado propositalmente. Então tá, eles apagaram o resultado da fórmula. E aí quer saber que resultado deu depois dessa ação. Conforme dito na apostila, ocultar uma célula não vai mudar em nada o resultado. Vai continuar ali dentro da fórmula. Por exemplo, da A1 até A5, a célula A4 foi ocultada, mas ela continua valendo 40. Então, se o resultado deu 150 aqui, vai continuar dando 150 embaixo também, mesmo com a ocultação aqui, não vai mudar nada. Então, a alternativa correta é a D. Próxima questão. Vamos lá, essa questão aqui de 2018, CESP. No processo de edição de uma planilha do Excel 2010, um usuário realizou o seguinte procedimento. Selecionou a célula C10, preenchida com um valor numérico. Acionou o atalho para copiar o conteúdo da célula C10. Então, ele deu um Ctrl C aqui. Selecionou a célula D10 e acionou o atalho. Então, aqui dá para entender que ele deu um Ctrl V aqui. Depois, acionou o atalho para salvar a planilha. Tendo como referência essas informações, é correto afirmar que, após o procedimento realizado, se o usuário selecionou a célula E10 e acionar o atalho, a célula E10 ficará com o mesmo conteúdo das células C10 e E10. Nesse caso aqui, não ocorre. Exclusivamente no Excel, não existe a área de transferência. Ela é esvaziada depois que você dá um Ctrl V. Vou mostrar aqui o exemplo prático. E vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Aí eu vou dar o Ctrl V aqui na D10. Pronto. Ficou assim. Agora eu vou dar um Ctrl V na E10. Não acontece nada. Porque esvaziou a área de transferência. Eu faço o usuário selecionar a célula E10 e acionar o atalho, a célula E10 ficará com o mesmo valor contendo C10 e D10. Não. Depois que você salvou, entendeu? O que eu fiz ali foi salvar. Não tem como mais. A área de transferência ficará vazia. Exatamente. Este é o gabarito. Porque no Excel, diferentemente do Word, a área de transferência fica vazia depois que você salva. E no Word não. No Word ainda permanece. A área de transferência permanecerá com conteúdo numérico até que o Excel seja fechado. Não. A célula D10 terá conteúdo distinto da C10. Não, ficará com o mesmo conteúdo, conforme você viu no exemplo. A célula D10 ficará vazia, não, ficará com conteúdo da célula C10. Então a alternativa correta aqui é a B. Próxima questão. Agora um certo e errado aqui, CESP. A função
Soma C do Excel executa a soma do conteúdo das células especificadas em um intervalo segundo um critério ou uma condição. Está certo. É isso mesmo. A soma C é o quê? Ela é uma soma, só que ela respeita alguma condição, algum critério. Entra uma condicional no meio dessa soma. Então é necessário usar o soma C. Por isso que é soma C. Se acontecer tal coisa, você soma. Então executa a soma aí em um intervalo segundo um critério ou uma condição. Corretíssima. Próxima questão. Agora uma questão da FCC. Atenção! Para responder a questão, considere a planilha abaixo que se refere aos médicos especialistas segundo o número de títulos por médico Brasil 2014, obtida da demografia médica de 2015. Recentemente coloquei essa questão em um grupo e ninguém acertou. Aparentemente é uma questão difícil. Vamos lá. Considerando que a planilha foi editada no Excel 2007 em português, a fórmula utilizada para calcular a porcentagem na célula C2, que deve ser arrastada para a célula C3, e C4 corresponde a... Então aqui, na célula C2, foi feita uma fórmula para poder dar esse resultado aqui. E daí o usuário arrastou para baixo usando a mesma fórmula. Aqui temos B2, a letra A, B2, cadê o B2 aqui? B2, dividido por B5. Aqui está correto. Se você fizer B2 dividido por B5, vai dar um valor em porcentagem, porque a porcentagem nada mais é do que um número aqui de médicos da faixa 1 dividido pelo total de médicos. Aí vai dar uma porcentagem dos médicos pertencentes à faixa 1, que vai dar 71,95%. Claro que o resultado não vai dar assim. O resultado vai dar 0,7195. E aí tem que acrescentar a porcentagem para dar esse valor aqui. Porém, se você arrasta para baixo, do jeito que está aqui, arrastou para baixo, são duas referências relativas. Então aqui vai ficar B3 e aqui vai ficar B6. E aí não vai dar resultado nenhum, porque B6 não tem nada. Por isso está errado. AB. B2, porcentagem B5. Essa estrutura aqui está errada. Não vai sair nada daí. Letra C. Igual B2 dividido por cifrão B5 cifrão. Aqui no caso, ele está tentando transformar a célula B5 numa célula absoluta. Ele está querendo travar a linha e a coluna aqui. Porém, tem que colocar o cifrão antes e depois da letra. Essa estrutura aqui está errada, com cifrão depois do número, isso não existe. Letra D, o gabarito. B2 dividido por cifrão B, cifrão 5. Isso aqui tornou a célula B5 como absoluta. Ele vai arrastar para baixo, vai ficar B3. Ele arrastou para baixo, vai ficar assim, ó, B3 dividido por B5. É claro, com os cifrões, mas imagine que vai ficar assim, B4 dividido por B5. É isso que o enunciado pede. Uma fórmula, uma função que arrastando para baixo faz a mesma conta que fez aí no C2. Gabarito. Letra E igual porc B2, B5. Isso não existe. Não existe a função porc. Letra D é o gabarito. Próxima questão. Então aqui, para responder a questão, pede que considere novamente essa planilha. É a mesma planilha, só que com outra questão, com outra pergunta. Vamos ver.
Considere que a planilha foi editada no Excel 2007 em português. A fórmula utilizada para somar o total de médicos na célula B5 corresponde a... E aqui é a soma, né, pessoal? Ele quer somar o total. O que é o total de médicos aqui, ó? Ele vai ter que somar a B2, a B3 e a B4. Ou do B2 até o B4. E aí vai dar esse resultado aqui. Para fazer isso é a função soma. Não existe autossoma. Também não existe somatório. Só disso aí você já fica em duas alternativas. E aí é muito fácil. Só lembrar da regrinha que exaustivamente comentamos. 2 pontos até ponto e vírgula e. Aqui, ó, letra A. Tá E, né? B2 e B4. Aí você vai somar só o B2, aqui, né? Só o B2 e o B4. Você vai ignorar o B3 e aí você não tem o total de médicos. Então tá fora. Letra B é o gabarito. B2 até, aqui, ó, até B4. Gabarito letra B. Uma questão bem tranquila, só saber como que funciona a estrutura da função soma. Próxima questão. Agora uma questão típica VUNESP. Ela gosta de fazer isto, que é o quê? Cobrar várias funções simples, porém tudo numa questão só. Ela faz uma interligação de funções, o que é uma questão assim bastante interessante. Eu acho legal essas questões que eles elaboram assim. Vamos lá, considere a planilha editada no Excel 2016. Excel bastante atual aí, ó. Em português em sua configuração padrão. Então está aí a planilha. Nesta planilha foram inseridas 3 fórmulas nas células A6, B6 e C6. Então na A6, na B6 e C6, cada uma com uma fórmula. Então, pessoal, quando é assim, responde uma por uma. Não vai querer inventar, fazer tudo de uma vez, não. Uma por uma, com calma. Primeiro você responde a A6. Vamos lá, como é que vai ser a A6 aqui? Você vê aí que tem um continuum A1 até C3. Então, vou colocar de uma cor diferente aqui, laranja. O continuum é o quê? Ele vai contar quantos números tem dentro do intervalo. Letra não vale, célula vazia não vale, só números. Ele vai fazer uma varredura dentro de um intervalo e vai retornar o número de vezes que ele encontrou o número em alguma célula. Então aqui A1 até C3, parou aqui, ó. Fez a varredura. Quantos números vamos encontrar aqui, ó? Na A1 tem 1, na B1 tem 1, na C1 tem 1. Então 1, 2, 3. Aqui você tem 3 letras. Aqui você tem 3 células vazias. Então o valor que será retornado será o 3. Então o A6 vai estar valendo 3. Agora vamos para frente. B6. O B6, vamos mudar a cor aqui. O B6, ele quer a função mínimo entre C1 até C3. Então vamos pegar aqui o C1 até C3. Aqui. Esta coluna aqui, a C. Como que funciona a função mínimo? Vai retornar o valor mínimo dentro de um intervalo. Somente números. Letras e células vazias ele não considera. Então qual que é o mínimo aqui? Você tem um 3, um C e um 9. É o 3. O 3 é o valor mínimo na B6. E aí, a C6 vai ser igual ao quê? A6 menos B6. O A6 vale 3, menos o B6 que vale 3, vai ser igual a 0. Gabarito letra E, 0.
Questão bem tranquila, só lembrar a estrutura de cada fórmula. Por isso que é importante você ler, revisar todas as fórmulas que tem na nossa apostila. Próxima questão. Agora aqui uma questão totalmente de noções de estrutura, como é que funciona a sintaxe da função C. Bem tranquilo, olha só. No Excel 2016, ó, o Excel recente, prova recente, 2018, em português, em sua configuração padrão, considere a função C. Assinale a alternativa que apresenta a sintaxe correta do uso da função C. A função C é o seguinte, pessoal, o que você tem que saber? Primeiro vai vir um teste lógico. Se esse teste lógico der verdadeiro, executa uma ação. Se esse teste lógico der falso, executa outra ação. Simplesmente isso. Letra A, condição 1, condição 2, valor 1, valor 2. Não, não é assim. Teste lógico, aí está certo. Valor se falso, valor se verdadeiro, não, é ao contrário. Se o valor for verdadeiro na frente, se o valor for falso é depois. Tá fora. Teste lógico, valor, não. Condição 1, condição 2, valor, não. Ele veio primeiro com teste lógico. Teste lógico de cara, tá certo. Ponto e vírgula, valor verdadeiro, tá certo. Ponto e vírgula, valor falso, tá certo. E gabarito, letra E. Próxima questão. Mais uma da VUNESP aqui, ó. Analise a seguinte planilha editada no Excel 2016 em sua configuração padrão. Caso seja inserida na célula D1 a fórmula concatenar A1 e B2, ó. Você vê que tem o ponto e vírgula aí, e B2. Qual o resultado que vai dar? Aqui é uma questão que você tem que saber o que o concatenar faz. O concatenar, ele junta conteúdos de uma célula com outra ou várias células numa célula só, no resultado. Sem adição, sem nada, ele cola, por exemplo, R na célula A1, F na célula A2. Então, concatenar A1 e A2 vai fazer isso aqui, ó, R, F. Tudo junto. Então, partindo desse princípio, podemos responder a questão. Paulo mais Marcelo? Não. Né? Ele vai juntar. Paulo, Marcelo. Então, vamos ver. Quem que é? A1 é Paulo. Quem que é a B2 é Marcelo. Este é o gabarito. Aí os outros, Paulo, Eduardo, João, Marcelo. Não. Paulo mais não. Paulo menos não. Gabarito letra B é uma questão fácil. Só que se a pessoa não sabe o que é concatenar, nem sabe o que é, realmente fica difícil responder. Próxima questão. Mais uma da VUNESP. Considere a seguinte planilha do Excel 2016 em português em sua configuração padrão. Aqui temos a planilha. Ainda as seguintes fórmulas foram inseridas na célula A6, B6 e C6. Então, mais uma vez a VUNESP aqui trabalhando com várias funções, várias fórmulas dentro de uma mesma tabela. Típica característica da VUNESP, esse tipo de questão. Então aqui tem o A6 com a função soma, o P6 com a função máximo e o C6, A6 mais B6. Mesma coisa do exemplo anterior, você responde um por um, com calma. Vamos começar pela A6. A célula A6 vai pedir a soma entre A1 até C4. Então vamos lá, A1 está aqui, o C4 até o final. Então a família inteira. A função soma você já conhece, só sair somando. Como é que vai ser isso aqui? Vamos lá. 1 mais 1 mais 1 mais, indo para outra linha aqui, ó, mais 2 mais 3 mais 4 mais
4 mais 3 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Jesus. Quanto que vai dar isso aí? Vamos lá. 1 mais 1, 2, 3, 5, 8, 12, 16, 19, 21, 24, 28, 33. Então, A6 deu 33. B6. Aí o B6 vem com outra função. A função é a função máxima. A função máxima é bem simples. O que vai acontecer? Ela vai retornar o valor máximo dentro de um intervalo de uma matriz. Qual que é o intervalo e a matriz aqui? Ou a matriz? B1 até B4. O B1 está aqui até o B4 aqui embaixo. Dentro dessa matriz, qual que é o valor máximo? 4. Na célula C6 vai ser o quê? A6 mais B6, que vai ser igual a 37. Gabarito letra A. Questão aí bem tranquila. Só lembrar aí como que funciona cada funçãozinha. Próxima questão. Mais uma da VUNESP de 2018. A planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão, mostra uma lista de registros feitos durante alguns dias. A coluna A contém a data do registro e a coluna B contém a quantidade de registros realizados no respectivo dia. E aí você tem aqui os registros, a data e o número de registros. O valor exibido na célula B6, após esta ser preenchida com a fórmula média, B2 e B5 será... Então aqui, uma questão que você precisa saber o quê? O que é os dois pontos, o que é o ponto e vírgula. Sempre aqui é até e aqui é E. Porque se a pessoa achar que é B2 até B5, ele vai pegar tudo isso aqui, ó. E não é. É só o B2. B2 está aqui, ó. É o 6, né? E o B5, que é o 4. Aí tá muito fácil. Como é que vai ser a média aí? 6 mais 4 dividido por 2 vai ser igual a 5. 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. Esta é a média aritmética. A alternativa correta é a D. Vamos para a próxima e última questão. E, ufa, mais de 1 hora. E chegamos ao fim. Mas é para o seu bem. Para o meu também. Vamos lá. A planilha a seguir foi digitada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Então temos aqui a planilha. O valor obtido na célula A3, quando preenchida com a expressão C, A1 maior que A2, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 2, mais soma C1 até C2 será... Então aqui vamos com calma. Como a VUNESP trabalha com várias fórmulas dentro de uma questão, você tem que ir respondendo uma por uma. Então qual o valor que vai dar no A3? Primeiro vamos responder isso aqui, ó. Função C. Vamos analisar. Função C, A1 é maior do que A2, o A1 está aqui, ó. O A1 está aqui. Ele está perguntando se é maior que o A2. O A2 está aqui embaixo. É o 6. Vou deixar mais fino esse negócio aqui. Pronto. É o 6. Sim. É maior. E aí o que vai acontecer? Que valor que vai retornar? Se verdadeiro, retorna o primeiro valor. O primeiro valor é 1. Se fosse falso, retornaria o segundo valor, que é 2. Então acabou aqui. Daqui vai sair o número 1. Então mais... Aí vai vir a soma. A soma entre o C1 até o C2. Então vamos
achar aqui onde estão esses camaradas. C1 e C2 estão aqui, ó. A soma entre 8 mais 4. Então aqui vai dar 12, né? A soma de 8 mais 4 mais deu 12, mais o 1 vai dar 13. Vamos recapitular para você entender direitinho. Primeiro fizemos a função C, retornou o valor 1. Aí ele colocou um maisinho aqui. Fizemos a função soma do C1 até o C2, deu 12. Como tem o maisinho aqui, ó, o resultado vai dar 13, que somou o resultado da função C mais o resultado da função soma. Gabarito letra E, 13. E aqui termina o nosso vídeo da apostila. Espero que tenha gostado, espero que tenha aproveitado o máximo os nossos estudos. Claro que não dá para falar tudo. Excel é muito grande, é gigantesco. Falamos sobre as principais funções cobradas na VUNESP, na FCC e CESP. E com essa bagagem você já consegue responder questões e tem a capacidade de ter 100% de aproveitamento em Excel. Bons estudos, boa prova!